Estamos na quarta mensagem de um propósito de 70 mensagens, a qual estamos ensinando, doutrinando e treinando 70 discípulos. Na primeira mensagem o tema foi Achamos Jesus. Diga comigo, achamos Jesus. Venha e veja. E falamos sobre Natanael. Na segunda mensagem nós vimos, e o tema dela é: e Jesus lhe disse, segue-me. Diga comigo, segue-me. E ele, se levantando, o seguiu. Nós falamos sobre o discípulo Mateus e o seu começo, o começo da sua caminhada, onde Jesus chama ele para segui-lo, para ser um discípulo, e ele, deixando tudo, segue Jesus. E falamos do seu banquete, de tudo que ele deixou para trás. Semana passada, na terceira mensagem, diga os 12. E ele escolheu para si os que ele quis. E você está aqui porque o Senhor te escolheu para fazer parte da equipe de Jesus, de uma equipe grande, organizada, dos 3 da intimidade, dos 12 apostólicos, dos 70 evangelistas, dos 120 que oram e intercedem por um avivamento, e da multidão de mais de 500 pessoas. E hoje nós vamos falar, nesta quarta mensagem, sobre ouvindo e vendo. Diga comigo, ouvindo e vendo. Faz assim, ó, ouvindo e vendo. Faz para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, ouvindo e vendo. Isso é muito importante, porque quando Jesus começa o seu ministério, e nós sabemos que tudo que Jesus começa, como seu Pai começou, foi feito de forma gradativa, um passo de cada vez, um dia após o outro. O mundo foi criado em 7 dias, em 7 ciclos, e Jesus começa a sua obra, o seu ministério, em etapas, um passo após o outro. Ele se batiza, João Batista dá testemunho dele, diz, este é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista começam a se interessar, começam a seguir Jesus, começam a aprender da sua doutrina, começam a convidar os seus familiares, os seus amigos para conhecerem Jesus. Jesus começa a convidar alguns discípulos para o segui-lo. E como vimos semana passada, Jesus forma um grupo especial, porque o trabalho está crescendo e precisa de uma equipe organizada. E falamos que o número 12 representa os filhos, representa as tribos, representa um povo, representa um reino, não um reino político, mas o reino dos céus. E hoje nós vemos aqui uma equipe em volta de Jesus. Nós vemos um grupo ocasional, grande, seguindo Jesus. E qual era o propósito deles seguirem Jesus? Quando nós vimos no começo desse ensinamento, desse treinamento de 70 discípulos, Jesus fala para Natanael, você está admirado porque eu te falei do que você estava fazendo? Porque a partir de agora você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Algo especial está acontecendo, algo sobrenatural está acontecendo, e estes discípulos, e esta multidão que segue Jesus, eles têm que ter 2 características muito importantes. Sabemos que eles são muito novos, são crianças na fé, que estes apóstolos estão apenas começando a aprender a doutrina de Cristo, a doutrina dos céus, a palavra de Deus. Sem religiosidade, sem uma ideia patriota, geográfica, mas com uma ideia universal, de uma igreja universal. Como vimos no grupo de 12, para entender um grupo maior de 70, a diferença das pessoas, os tipos de mestres que tem, e como eles conviviam juntos, unidos. E esses discípulos eles vão ter que acompanhar Jesus agora, diariamente,
E eles vão ter que colocar em prática isso. Ouvir e ver. Eles vão ter que ser observadores. Eles vão ter que ouvir e ver, para que depois eles possam se tornar aquilo para a qual o Senhor os chamou. Diga, testemunhas. Este é o chamado, seja de um apóstolo, seja de um evangelista, seja de um novo convertido, é ver e ouvir tudo que Jesus faz para ser uma testemunha. Vimos que Pedro é o mais conhecido e o mais famoso. O Simão, Pedro. E nós vimos o Simão Iscariote, que ele é um anônimo, mas ele fazia parte dos 12. Porque o propósito não é ser famoso, não é ser um pregador, não é um livro, um CD, um DVD, mas é que todos sejam testemunhas daquilo que o Senhor tem feito. O que me chama muita atenção na semana passada é que este mesmo Simão, o Zelote, ele fez uma escolha muito importante, lembram disso? Ele fazia parte de um grupo, de uma equipe organizada, que lutava contra os impostos, os publicanos e o domínio romano. E ele deixou esse grupo para fazer parte do grupo de Jesus. E nós falamos que foi a melhor escolha da vida dele. Diga, eu preciso fazer uma grande escolha. Mas pastor, por que ele fez uma grande escolha? Pergunta para mim, pastor, por que ele fez uma grande escolha? Porque alguns anos depois, esse grupo de zelotes provocou a ira do exército e do Império Romano. E eles foram destruídos e a cidade foi invadida. Todos eles morreram por um ideal que não os levou a lugar nenhum. Mas este Simão Zelote, que deixou este grupo e fez parte do ministério de Jesus, ele alcançou a vida e a vida eterna. Eu ainda brinquei, se você faz parte de um grupo, de uma torcida organizada, de um partido político, seja lá do que for, você escolhe o líder que está sobre você. Mas ele fez uma escolha muito importante e que lhe deu vida e vida em abundância. Hoje nós vamos ver sobre ouvir e ver. Esses discípulos vão acompanhar Jesus e o treinamento consiste principalmente em ouvir e ver o que Jesus faz. Diga, para eu ser uma boa testemunha, eu preciso ver o que acontece. E eu preciso ouvir o que é falado. O que vimos e o que ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós ainda vimos, e quero só relembrar, que o apóstolo Pedro teve um discípulo que se chamava Marcos. E Marcos fazia parte da multidão, era muito novo ainda, era um jovem que acompanhava a multidão e Jesus, e ele não é um dos apóstolos, mas ele, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Marcos anda com Pedro e ele escreve o Evangelho de Marcos. E a mesma coisa acontece com Lucas. Lucas provavelmente não conheceu Jesus, mas ele procurou conhecer e ouvir todas as pessoas que caminharam com Jesus. Ele ia lá e procurava falar com Maria. Maria, como é que foi gerar o verbo? E ele foi lá e conversava com os discípulos, os apóstolos, as pessoas que foram curadas, porque ele queria saber de verdade o que tinha acontecido e como tinha acontecido. E Lucas não foi nem discípulo e nem apóstolo de Jesus, mas ele era discípulo de Paulo, que foi muito tempo depois chamado por Jesus no caminho de Damasco, na rua direita. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, se apresenta a ele como uma luz. Ele chama Paulo, Paulo se prepara e se torna um dos maiores apóstolos e evangelistas,
e Lucas é seu discípulo e responsável por um dos evangelhos. Na opinião de muitos, o melhor livro dos evangelhos, porque é muito bem contado e detalhado. Mas diga comigo, ouvindo. Jesus, ele vai caminhando no seu ministério, fazendo muitos milagres e ensinando muitas coisas. Mas há um momento especial em que Jesus para, ele sobe o monte, ele leva os seus discípulos e há uma multidão acompanhando. E ele ministra o sermão da montanha. Diga, o sermão da montanha. Nós estamos tendo uma campanha de terça-feira às 20 horas. Eu te convido, venha, traga os seus familiares. Estamos tendo uma campanha sobre a oração do Pai Nosso. Mais à frente nós vamos ter uma campanha só sobre o monte, o sermão da montanha. Porque é o sermão mais importante de Jesus. É o sermão onde ele vai ensinar a sua doutrina. É um sermão longo e importante em que ele ensina. Diga, os discípulos ouviram o sermão da montanha. E o sermão da montanha, ele tem alguns pontos principais. Nós não vamos detalhar, porque vamos ter mais à frente uma campanha sobre o sermão da montanha, mas eu quero detalhar alguns pontos importantes. Diga comigo de novo, ouvindo a doutrina do reino